Me fala uma coisa para ajudar todo mundo que está aqui, inclusive a mim. Quando alguém está perto de alguém que passou isso, uma situação como essa, ou perdeu alguém muito importante, ou uma perda muito importante, o que fazer, o que falar, como de verdade ser uma ajuda, um apoio. E se você pudesse até compartilhar um pouco do que não fazer, do que não falar para alguém que está passando por uma perda, porque a gente tem muita gente ao nosso redor. Sim. Né, que nesses últimos meses perdeu muita gente. Então, eu acho que o pior desafio das pessoas que estão perto de alguém que está em luto é justamente ficarem em silêncio nessa hora, terem a capacidade de não dar explicações para aquilo que não tem explicação. Ok. Porque nós, principalmente os evangélicos, temos sofremos essa inclinação e essa tentação de querer dar explicação para tudo. A gente sempre tem que ter uma revelação sobre o porquê dessas coisas estarem acontecendo. Isso é muito cruel. Isso é muito cruel. Você ouviu umas explicações aí no caminho? Algumas explicações muito dolorosas e que não condizem com a verdade. E é claro que às vezes Deus até explica quando Ele quer. Não estou dizendo que é uma regra. Mas, na maioria das vezes, Deus não dá explicação. Simplesmente a morte existe. É a nossa pior inimiga. Vai ser a última a ser vencida. Um dia nós venceremos definitivamente a morte. Amém. Não haverá mais choro, nem dor, nem pranto, nem tristeza. Mas enquanto a gente tiver que passar por isso, a gente precisa pedir a Deus sabedoria para lidar com essa situação e também para lidar com as pessoas que estão passando por isso. No meu caso, eu tive pessoas que simplesmente ficavam do meu lado em silêncio. E elas me ajudaram, me dando um copo d'água, me forçando a tomar um copo de vitamina, que era o que eu precisava no momento. Uau. E essas pessoas, eu sinceramente não sei o que seria de mim sem elas. Essa rede de apoio, sabe, que estava ali à minha disposição, simplesmente por estar. E sabiam lidar com as minhas lágrimas, sem querer dar explicações para nada, sem querer me consolar. E nunca diga para uma pessoa que está em luto, não chore. Porque o único que pode julgar as lágrimas dessa pessoa é Jesus. E só Ele pode dizer não chore. E nem Ele diz isso. Até Ele chorou no enterro de Lázaro. Chorou. Ele só não ia resolver e chorou. Ele não chorou no enterro da viúva de Naim, porque ele sabia que ia ressuscitar, então ele já chegou dizendo não chore. Quando Jesus chegar dizendo não chore, então você já pergunta que horas é a ressurreição. Porque não existe como. Muito bom. Não existe como uma pessoa perder alguém que ama e não chorar. Ela precisa disso, faz parte, né, da elaboração do luto, chorar muito. Tem que chorar. Então, o que eu te aconselho a fazer é chorar no altar, é chorar na presença de Deus, é entregar, submeter as suas lágrimas a Deus e permitir que Ele transforme as suas lágrimas em uma história de consolo para alguém no futuro. Então, se eu puder dizer, não faça, não tente dar explicações e não mande a pessoa parar de chorar. Tá. Porque isso é a pior coisa que alguém pode ouvir num momento como esse. Fique ali do lado, simplesmente se coloque à disposição. Uma pessoa que está enlutada, ela não sabe, mas ela precisa se alimentar. Ela precisa dormir. Ela, às vezes, precisa de ajuda terapêutica. Sim. Tem gente que não consegue elaborar o luto sozinho. E é por isso que eles ficam tantos anos. Eu fui para a instância, inclusive, Paraíso, com a pastora Zenete, e chegando lá eu soube de mães que estavam com o quarto dos filhos intactos há 10 anos, sem tirar o pó. De tanta fidelidade ao filho. E depois de passar por todo um processo, né, de libertação até, porque a pessoa ela passa a idolatrar a dor, e aquela dor fica no centro da vida dela. E ela acha que se ela parar de chorar, ela vai estar traindo a memória da pessoa que se foi. Se ela seguir em frente, não tem como ela parar de chorar, então ela fica ali parada naquele lugar. E às vezes precisa de ajuda terapêutica? Precisa, não é a oração que vai resolver. Né? Há outros fatores que levaram a pessoa àquela enfermidade emocional, né, que eu diria. E aí, então, eu aconselho você, em alguns casos, a procurar, sim, um terapeuta, sabe? Um psicólogo. Ajuda profissional, talvez você né? precise de uma ajuda medicamentosa por um tempo, para voltar a controlar o seu sono. Tudo isso com acompanhamento médico. E tem gente que consegue passar por isso na boa, sabe? Consegue passar por cima, não tem que ter nada disso e simplesmente vence todas as etapas do luto e segue a vida. Cada ser humano é um universo. Né? E Deus não lida com as pessoas assim como um rebanho. Vamos todo mundo para cá. Não. Uma fábrica. Né? É uma fábrica, né? Vamos embora todo mundo nessa direção. Ele lida conosco de forma individual.
E Muito bom. ele nos fez diferentes, né? Por isso, porque ele tem essa capacidade de lidar com cada um de nós dessa forma sobrenatural e individual. Obrigado, viu, pela sua vulnerabilidade para ajudar outras pessoas Imagina. com a sua história.